Bom, vai dar um cliquezinho, né? Vai dar um... esperar o César sentar também. Aqui, já abri a água. A tosse tá... É 1,5 litro de bebida aqui. Eu tava falando isso com o César. O bom não é beber, o bom é segurar pra não ir no banheiro. Tô acostumado, mano. Fico 12 horas assim no banheiro. Caramba! Na boa. Ixi, seu rim deve estar com... Nossa, espero que tem umas dores aqui mesmo. Eu paro umas 4 vezes no dia. Por aí. Bom, começou. Foi? Vamos lá. Fala galera, estamos aqui para mais um dia de gravação no Aliança da Mesa e hoje o nosso tema será crises. Boa. Então. Isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um Aliança na Mesa. Estamos começando aqui o nosso papo de hoje e é um tema tão importante, né? Nós sabemos aí as controvérsias, tantas coisas que são faladas de forma certa, de forma errada sobre crises. E o nosso propósito aqui hoje é alinhar essa verdade, né, através do que a Bíblia nos ensina. Amém? Mas antes de mais nada, eu quero te convidar, né, a se inscrever aqui no nosso canal. Então, clique aqui embaixo, se inscreva, já compartilhe esse vídeo, clique aqui no curtir, porque fazendo isso você diz para a plataforma aqui que esse conteúdo é bom, tá bom? Então vamos entrar aqui no nosso tema de hoje. Quero então convidar aqui o César para a gente começar esse papo aqui. Então vamos lá, César, o que a gente pode começar aí a entender sobre crises dentro da palavra de Deus? Bom, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Como eu sempre falo, então não sei qual hora que você vai estar vendo esse vídeo. Bom, mas nós precisamos elucidar desde o começo, quando a gente toca no tema crises, a gente tem que estar atento, porque assim, mesmo você sendo um cristão, que está sempre frequentando a igreja, que você faz tudo correto, você está sujeito às crises, né? Então, Kenneth, nós podemos tocar em vários temas de crise durante o nosso podcast. Nós podemos falar sobre crise de fé, crise financeira, nós podemos abordar crises familiares, crises emocionais, né? Mas eu acho que nós poderíamos começar com crise de identidade. Legal. Né? Então, se a gente for parar para pensar, infelizmente, nós vivemos um país que ele já, desde a sua formação, ele já não tem uma identidade, né? Então ele é um país que ele já vem com essa crise, né? Então, nós pegamos a identidade primeiro dos portugueses, né? Se a gente for pensar na parte histórica. Sim. E pensando já no século XX, a nossa identidade ela foi meio que se perdendo, no sentido que tem algumas pessoas que falam até nesse tema, né? Que a gente acabou utilizando muito as coisas americanizadas, né? Então a gente acaba exportando essa identidade. E com a igreja não é diferente. Sim. Né? Então, com a igreja não muda. Nós cristãos, nós temos que ter uma identidade, só que muitas vezes nós perdemos nessa crise, né? E como é que isso acontece? Né? Então, acho que é uma coisa que nós podemos colocar nesse tema. Então, assim, como nós perdemos a identidade? Nós perdemos a partir do momento que nós não identificamos para que caminho nós estamos percorrendo, né? Então, nós temos a nossa base, que é a Bíblia Sagrada, né? Então, a gente tem que ter uma identidade. Então, acho que uma das grandes coisas que estão acontecendo no momento é a crise de identidade dentro da igreja. Sim. Né? Não sei o que vocês acham sobre isso, mas nós podemos entrar nesse tema. Nossa, você já abriu um monte de leque aí, né? Mas vamos lá, acho que o primeiro ponto que você falou, acho que é muito legal a gente pegar como nação brasileira, né? O Brasil, primeiro falando de religião, a gente já herdou uma religião dos portugueses, né? E logo depois também uma religião meio que africana, né? Podemos dizer assim. Então, o Brasil nunca teve uma identidade própria, sempre trazendo coisas de fora. E como você falou, a igreja também traz isso, né? E o importante da gente entender é que o propósito do evangelho não é se moldar ao mundo, né? Mas transformar o mundo. E isso, infelizmente, é o que acaba acontecendo muito forte, assim, embora a igreja brasileira recebeu grande influência da igreja americana, principalmente, como você falou, mas a gente vê alguns traços, por exemplo, o jeitinho brasileiro, a gente vê também no meio cristão. Exatamente. Né? A questão da excelência, o americano faz tudo com excelência, o brasileiro, infelizmente, ainda não tem essa mentalidade, então a gente acaba se moldando ao que a cultura da nossa nação oferece e traz isso para dentro da igreja, né?
Então acho que isso a gente pode começar a entender realmente a nossa identidade como filhos de Deus, que está acima do local que a gente está. É o que a gente falou em outro podcast. Nós somos cidadãos do reino de Deus antes de sermos cidadãos brasileiros, né? Então essa questão da identidade firmada é muito importante, né? Então, o que a gente pode começar a falar sobre essa questão como que a gente emana essa identidade que o César falou tão forte de ser mais um cidadão do reino do que um cidadão do Brasil? Como que a gente transforma isso antes de entrar na questão da crise mesmo? Porque isso já gera uma crise, né? Com certeza. Sim. Sim, nós temos visto essa crise em todo lugar que a gente passa, né? Com todo mundo que a gente conversa, a gente tem a oportunidade de muitas vezes, eu acho que uma grande porcentagem, falando de igreja, ainda eles não sabem para que eles estão aqui, qual é a sua identidade, porque eles são imputados por uma identidade terceirizada, né? Tipo, a pessoa vem algum terceiro e ora por ele e fala, você foi chamado para isso. E, às vezes sim, aquilo que ele foi chamado, e muitas vezes, a maioria das vezes não, e ele toma como uma verdade porque ele não entende o real sentido do chamado, da identidade. Eu costumo dizer que o crente ele foi chamado a viver aquilo que Deus propôs para nós. Eu acho que até nós já falamos sobre isso, mas queria reforçar aqui que está em Salmo 139, verso 16, Sim. que diz, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um descrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Eu creio que para a gente desvendar e percorrer sobre isso aqui, é a gente quebrar vários paradigmas daquilo que as pessoas têm imputado como identidade, né? Porque não é sobre o que eu acho ou o que as pessoas acham, mas é sobre o que Cristo diz, qual é a minha identidade. Sim. Porque toda crise ela vem por falta de manutenção em algo. E aí da identidade é por não saber qual ela é realmente, de onde ela vem. Sim. Né? Sim. Muito louco isso, porque a crise na identidade acaba tocando todas as áreas. Praticamente já entra para todas as áreas da vida. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu faço, e consecutivamente, né, a gente não sabe nem lidar com o próximo, né? Acho que isso é importante, que a Bíblia sempre traz, que Jesus falava, né? Quem é o teu próximo, né? Sim. Quem é o teu irmão, quem é o teu próximo, quem que você tem que estender a mão, mas aí tem esse segredo, né, que Jesus fala, que ame o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não se conhece, como que você vai dar alguma coisa pro outro, se você nem se achou ainda em Deus? Sim, exatamente. Se a gente for parar para pensar, dentro da questão da identidade, a gente entra na palavra perfil, né? Eu não sei se vocês sabem ainda, mas assim, todas as palavras que começam com o prefixo per, significa completo. Olha que legal. Né? Então, por exemplo, um perfil quer dizer que você tem uma identidade completa. Legal. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, e isso daí é até meio louco, porque assim, você é de uma certa denominação e aí, por exemplo, você é de uma igreja tal, e aí você acaba adquirindo aquele perfil da igreja, né? Aí, sei lá, você teve uma briga na igreja, você saiu da igreja, você vai para outra igreja, você acaba indo para outro perfil da igreja, só que quando o ideal seria a gente ter o perfil de Cristo, né? Então, como eu disse, tudo que inicia por per, a gente tem como completo. Por exemplo, vamos pensar na questão de doar, né? Que nem você falou assim, você mencionou na questão do próximo, né? Então é você se doar ao máximo, né? E como é que você se doa ao máximo? Com a palavra perdoar. E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, e muitas pessoas não conseguem a sua identidade porque elas não conseguem ter o poder de perdoar. Né? Muito forte. Só que, então é isso. E então, para você ter a sua identidade mesmo correta, você tem que ter todos esses elementos, né? E o principal é o seu perfil, né? Então você não pode pegar um perfil, terceirizar ele. Por exemplo, se for de uma igreja tal, claro, você tem que seguir as doutrinas da igreja, se você está dentro daquela igreja, claro, mas o perfil que você deve seguir é o perfil de Cristo. Né? Eu acho que esse é um ponto principal. Sim. E falando da questão da crise,
Claro que mesmo, eu volto a falar, mesmo você sendo cristão, mesmo você fazendo tudo certinho, orando, jejuando, assim como nós falamos no outro podcast, né? Lendo a Bíblia, tudo certo, ainda assim você passará por crises, né? Sim. Eu acho que, eu pelo menos eu desconheço, né? Vocês podem falar até melhor do que eu, mas eu não conheço uma parte da Bíblia que diz que nós não passaremos por tribulações, nós não passaremos por dificuldade. Pelo contrário, né? Quase em toda parte da Bíblia, ela relata que nós passamos por várias crises, né? Dentre elas também a crise de fé. Né? É a única promessa, né, de Cristo, né? No mundo tereis aflições, né? Exatamente. Mas tem bom ânimo. Isso, exatamente. E eu acho que também, já entrando na questão do assunto da crise de fé, é algo que, se você for parar para pensar, várias pessoas na Bíblia tiveram essa crise, né? Então, assim, eu tirei aqui como, por exemplo, o profeta Elias, né? Que em 1 Reis 19:4, após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, ele fez o quê? Fugiu para o deserto, onde pediu para morrer, dizendo: já tive o bastante, Senhor, tire minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Né? E Deus responde o que para ele? Enviando um anjo para cuidar dele posteriormente, falando com ele em uma brisa suave, renovando a sua força e fé. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender que, independentemente da crise que você esteja passando hoje, seja ela de identidade, seja ela de fé, a gente tem a esperança de que num novo dia as coisas podem mudar. Sim. Não é? Muito legal. Essa questão, então, César, para quem está ouvindo a gente, essa questão que você trouxe aí do completo, né? Para quem está passando por uma crise, principalmente na identidade, para a gente fechar então esse leque, qual seria o conselho que você daria para a pessoa, tipo, vencer essa crise, né? Não seria passar pela crise, mas vencer a crise. Sim, então, o que eu acredito que você tem que fazer, usando também o prefixo do per, né? É perseverar, né? Então, assim, e como você mesmo falou, você conseguir identificar quem é você, né? Então, você não consegue ajudar uma pessoa se você não se identificar. Então, seria ideal, o que você faz? Pega um papel, uma caneta e coloca. Eu sou fulano de tal, eu sou assim, eu tenho que melhorar nisso. Às vezes, você colocar num papel já faz com que você identifique quem é você. Legal. Né? Então, como eu dou aula, eu dou uma aula na escola, no ensino médio mesmo, onde que é uma aula de carreiras e competências, né? Então acho que é interessante falar sobre isso, porque nessa matéria, qual que é o tema principal? Eles identificarem quem eles são, né? Então, assim, acho que assim como eu, vocês já trabalharam muito com jovens, e essa é uma das fases onde que você realmente tem umas crises de identidade bem fortes, né? E aí, muito dessas crises, ela vai afetar no decorrer da sua vida, né? Então, o que você não pode fazer é correr, mas sim percorrer, né? Sempre de novo né? Eu insisto em falar nisso porque, assim, gente, para você conseguir ver essa identidade, você precisa estar por completo. E você só está completo quando você está com Deus, na sua presença. Sim. Né? Então, respondendo a pergunta, né? Então, mentalize, pense, quem você é, né? Hoje você consegue dizer quem você é? Se eu chegasse para você hoje em dia, se eu chegasse na sua frente e perguntasse quem é você? Quem é você? Você conseguiria responder quem é você? Hoje sim. Hoje sim. Então, isso é importante. Sim. Então, assim, se você não consegue responder isso hoje, então você não vai conseguir enfrentar as outras crises, né? Na nossa vida, né? Então, acho que é interessante a gente identificar quem nós somos. Sim, muito legal. Muito legal. Até acho que seria um adendo, né? Eu me lembro de um amigo meu, vai estar até aqui com a gente, com certeza, Rodrigo Lopes, mandar até um abraço aqui para ele. Deus te abençoe, como eu aprendi com você. Ele, inclusive quando eu era adolescente, ele ministrou sobre identidade, eu nunca esqueço isso. Ele falou o seguinte: você quer saber quem você é? Entenda quem Deus é. Então, por exemplo, se eu perguntar para você quem é Deus, você fala, Deus é meu pai. Então, logo você é filho de Deus. E eu acho que essa questão de paternidade, assim, é o que muitas vezes a gente perde na hora da crise, sabe? Porque a crise, como você citou aí, Elias, Davi e tal, você lê, né? Por exemplo, você lê um salmo de Davi, ele fala que tá sozinho, é uma briga com a alma dele, né? Elias mesmo falou, Deus, só sobrou eu, né? Eu tô sozinho aqui. Então, na crise, a gente meio que se isola. E eu acho que essa paternidade é importante a gente se agarrar, sabe? Eu sou filho de Deus, mesmo que meus pais me abandonaram, como a Bíblia fala, né? Pai e mãe te abandone, amigos,
Deus está com você, sabe? Então você é filho de Deus, você não está sozinho. Essa questão de paternidade eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, porque é algo também assim que, infelizmente, na nossa geração, por conta da ausência de paternidade física, tem refletido na paternidade espiritual de Deus, né? Por exemplo, tem pessoas que nunca sentiram o amor de pai, por isso que elas não conseguem sentir o amor do Deus Pai, né? Então, realmente ter essa identidade, eu sou filho de Deus, sabe? Eu acho que a gente fala tanto e canta tanto na igreja que a gente não para pra pensar. Eu gosto de fazer essa dinâmica assim, citar as músicas que às vezes a gente canta na igreja para ver se é emoção ou se é no espírito, sabe? Tipo, eu sou filho de Deus, que peso que isso tem? Sim. É muito forte isso para nossa identidade, né? Sim, claro. É aquela questão, você realmente está vivendo o que você está falando? Sim. Né? Acho que tem até um louvor lá que não sei se eu posso citar, né? Com certeza. E tudo mais, mas que fala de você estar com os irmãos em comunhão e tudo mais. Só que por diversas vezes eu tava... É mentira. Por diversas vezes eu tava do lado e eu falava, realmente, será que o pessoal está em comunhão? Estou feliz porque você está aqui mesmo? Né? Então, e isso nós estamos vivendo muito dentro da igreja, né? Se a gente parar para pensar. Sim. Essas crises, né? De questão de comunhão, né? Como você mesmo falou, né? Então, assim, de paternidade, né? Você falou de Davi, lá no Salmo 42:5, ele fala exatamente isso, né? Porque você está assim tão triste, ó minha alma, né? Se a gente for parar para pensar, só que assim, o que diferencia como você passa por uma crise, pensando em Davi, é que ele fala abertamente, né? Então, muitas vezes, você fala assim, Deus sabe o que eu estou passando. Mas alguma vez você já experimentou falar, Deus, eu estou passando por isso? Às vezes ele quer ouvir de você, né? Às vezes ele quer, como um pai, né? Um pai quer, eu como pai, eu gosto de ouvir minha filha falando, pai, eu quero isso, pai, eu estou passando por isso. Né? Então, às vezes, talvez seja uma boa ideia você chegar para Deus e falar abertamente, como Davi falava nos Salmos. Muito bom. Tirar, né, essa questão da identidade, mas as pessoas têm se perdido muitas vezes nisso, realmente do que a gente está falando, de realmente não conhecer e não saber o que está fazendo, né? Em um dos devocionais esse tempo atrás, o Espírito Santo ministrou no meu coração da seguinte maneira, eu marquei aqui como frase, que nós somos levados ao propósito quando nós entendemos que o conhecer é a chave do mover. Eu não quero apenas fazer, mas eu quero conhecer para representar e não representar quem eu não conheço. É sobre conhecer e prosseguir em conhecer, é sobre ser um instrumento nas mãos de Deus e não somente usá-lo, que é o que acontece quando eu não sei quem eu sou e eu procuro no ativismo e em tantas outras coisas, porque a pressa de mostrar o que não somos nos faz sair do propósito e estar totalmente fora da identidade e nos faz encontrar quem realmente somos. Sim. Que entra no caso não vos conheço, que muitos ouvirão achando que estão vivendo o propósito, a identidade, mas não estão no centro da vontade e estão totalmente perdidos, né? Sim, muito bom. Não é sobre a obra de Deus, né? É sobre o Deus da obra. A galera trabalha tanto e é isso que a gente tem perdido na nossa geração, sabe? A gente está fazendo tanto e está esquecendo de ser, né? De ter uma identidade em Deus. A gente aprendeu a funcionar e não a realmente transbordar algo verdadeiro, né? Então, realmente, isso tem tudo a ver com a identidade. E glória a Deus, então, por essas dicas aí, essa questão de crises, então, na identidade. Acredito que já deu aí um leque legal aí, que talvez para você que está passando por isso, que você possa, em nome de Jesus, vencer tudo isso, né? E aqui, então, a gente pode entrar, então, mais profundo aqui em algo aí que você citou, César, que eu acho que é um dos pontos aí principais que a gente pode trabalhar nessa questão, né? Por exemplo, você citou aí Elias, você citou Davi, a gente poderia citar o próprio Jesus, o quanto que ele sofreu, as crises que Jesus passou, né? Enfim, tantos personagens bíblicos, o apóstolo Paulo, né? Tanto de crise que ele sofreu, e hoje é pregado no evangelho, vem pra cá, que aí você vai parar de sofrer. Vem pra cá! O que a gente pode falar aí sobre esse falso evangelho da hipergraça, né? Uma graça barata que estão vendendo,
que não é a graça bíblica, não é a graça de Jesus Cristo, não é o evangelho de Jesus Cristo, né? O que a gente pode trazer nessa questão assim? Porque tem muitas pessoas que às vezes passam por crises genuínas, né? E procuram realmente as igrejas para vencer tudo isso, mas chegam com algumas propostas que são antibíblicas, né? E falam, eu estou 1 ano na igreja, minha vida piorou, o que está acontecendo, né? Sim. Qual que é o conselho bíblico aí para essa questão? Bom, eu acho que assim, antes de mais nada, primeira coisa que a gente tem que entender, que você tem que entender que é normal, né? É normal você passar por crise, né? E acho que nós já falamos sobre isso também, e você saber identificar se o local que você hoje está é o local correto para você passar por essa crise, porque até onde eu sei, a igreja não é um lugar de gente limpa, pura, santa, é um lugar de doente, né? Então você vai para a igreja exatamente para isso, para ser tratado, né? Então, nós temos que estar muito atento a isso, né? Acho que, não sei se nós podemos até entrar agora, mas a gente entra na questão da teologia da prosperidade. Esse é um assunto bem complexo. Por quê? Porque as pessoas elas já entram na igreja com a esperança de que se eu entrei na igreja tal e fazer o que o pastor disse, a minha vida vai se transformar, né? Uma receita de bolo, né? Uma receita de Uma bolo. receita de bolo. Mas a gente sabe que não é assim, né? Então, e muitas vezes isso daí acaba agravando a crise. Então, às vezes a pessoa ela entra com uma crise de fé, aí ela sai com uma crise emocional, muitas vezes com uma crise financeira, né? Então, acho que a grande ideia mesmo é você realmente se atentar a isso, né? E também lembrar das promessas de Deus, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a Bíblia está cheia de promessas que podem trazer consolo, como Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. E eu fortalecerei e ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, eu acho que o grande conselho é isso. Você tá ciente de que você tem um Deus. Sim. Né? Então, não é igreja, não é pastor, não é família, muitas vezes. Às vezes é você e Deus. Sim. Né? É você identificar que realmente você precisa de ajuda. Isso acontece com, por exemplo, com um dependente químico. Um dependente químico ele só consegue realmente ajuda se ele entender que ele precisa de ajuda, né? Então, se hoje você está passando por uma crise, identifique isso. E o grande problema, Kennedy, é que hoje, Eduardo também, nós vivemos uma igreja, falando da igreja, né, falando de cristãos exatamente, que muitas vezes eles não identificam isso. Então, eles acham que a vida que eles estão vivendo, eles estão, ok, não estão passando por uma crise, né? E se a gente for parar para pensar, como você mesmo disse, Jesus mesmo passou por uma crise, né? Se for parar para pensar lá no Getsemane, Jesus passou uma crise emocional naquele caminho, né? Então, e a gente tem muita gente dentro da igreja que não está identificando isso. Eu não estou querendo dizer que todo mundo está em crise, mas nós estamos sujeitos a isso, né? Como o nosso tema é crise, é exatamente isso. Nós temos que ler e meditar a palavra de Deus também, que eu acho que é muito importante. Como que nem você falou de Jesus, é sobre entender que as crises elas vêm, mas quando nós estamos no propósito, que todavia seja feita a sua vontade. Que Ele está conosco, se tornando um fardo leve, nos ajudando a passar por esse momento, né? E nós, vai sair. Sim. A gente só precisa entender essa chave, sair dessas falsas promessas, né? Que muitas vezes são crises que as pessoas vão ficar por muito tempo porque elas não entendem que isso foi uma promessa banal, que não foi de Cristo, né? E entender um verdadeiro significado de passar pelas aflições, porque Ele venceu, né? No mundo tereis aflições, João 16:33, né? Sim. Jesus diz isso. Entender que em meio às aflições, na direção certa daquilo que Ele tem, vai passar. É um tempo E aí nós temos que entender o que Ele quer nos mostrar nesse tempo das aflições, né? Dessas crises que nós teremos na caminhada, sair dela, né? Porque senão não vai, serão questionamentos vãs para um Deus que não vai nos dar essa resposta, porque Ele nunca prometeu isso, né? Isso é o ponto principal, acho que, da questão de crises, né? É a gente entender o propósito, né? Eclesiastes capítulo 3. Para tudo, né? A Bíblia não fala que para tudo menos para as crises, não. Não, para tudo. Para tudo tem um propósito, né? Então, eu estou vivendo uma crise, tem um propósito aí, né? E eu até anotei aqui que eu acho que é importante a gente falar todos os personagens que a gente já citou até aqui.
E eu vejo assim, não é algo que ficou na Bíblia. Eu passo por isso e eu conheço muitas pessoas que já passaram por isso. Você passa uma crise, você vence e tem um novo tempo de Deus na sua vida. Elias passou uma crise, foi arrebatado, trasladado para o céu. Davi passou uma crise, virou o cara segundo o coração de Deus. Jesus no Getsemane, a cruz do Calvário e a ressurreição. Meu Deus. Então, se você está vendo por uma crise e está pensando em desistir, você está tão perto, aquela imagem, né? A pessoa cavando ali, acho que é ouro, né? Que ela está procurando, ela está tão pertinho, diamante, e aí ela vira, acho que eu não vou conseguir, ela está tão perto. Para mim, crise é isso, sabe? A palavra crise é Deus está me preparando para um novo tempo. Então, aqui algo até interessante que eu acho que a gente pode... Só para completar aí, pode falar. E nesse novo tempo que Deus está preparando, a crise serve para tocar o odre, né? Exatamente. Para suportar o que vem do novo. Exatamente. Porque senão não vai suportar. Estoura. É o que acontece hoje. Sim. A galera conhece, a galera entra numa falsa promessa e aí ela entra numa crise, só que em vez de ela se preparar para o novo, ela fica com o velho. E aí ela não suporta, que é o que tem acontecido com muito homem de Deus aí. Sim. Não suporta o que Deus vai derramar lá na frente. Sim. Porque ela não entendeu o propósito da crise para renovar o odre. Sim. Tem até um testemunho, posso até citar aqui porque é público, do pastor Luciano Subirá, não sei se vocês já viram esse testemunho dele, que ele fala que ele era muito jovem, estava começando a pregar no Brasil e viajava para todo canto e começando a pregar, vender livro e tal. E Deus falou para ele, vai mais devagar, rejeita algumas agendas, rejeita algumas mesas, rejeita algumas amizades, não vá nesse nível que você está indo. E aí ele falou, não é de Deus não, é Satanás tentando me parar. Beleza, ele continuou a milhão, o carro dele capotou. Deu algumas voltas lá, ele ficou internado e não pôde pregar acho que por 6, 7 meses. E aí no hospital ele teve uma crise, e aí ele entrou em crise e foi indagar a Deus, né? Deus, por que o Senhor deixou Satanás fazer isso comigo? E aí Deus falou, eu permiti Satanás fazer isso porque Satanás achou que ia te matar. Mas no meu propósito, eu estava te parando para te salvar. Porque você estava crescendo num nível que você ainda não tinha estrutura para suportar. E aí, o ordem estava sendo ali. Exatamente. E é uma frase que o Luiz Hermínio fala, né? O melhor lugar para você quebrar é nas mãos do oleiro. Né? Então, Deus permite algumas coisas para a gente quebrar realmente, para que a gente esteja nas mãos dele. Porque ele sabe que se a gente estiver bem, assim a gente vai ir sem ele. Né? E o mais importante não é a terra prometida, é o Deus da terra prometida. Né? A gente pega, por exemplo, Abraão, Gênesis capítulo 12. Né? Deus fala para Abraão, Abraão, sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A gente sabe que esse lugar era Canaã. Abraão não sabia. E ele chegou. Agora, quando a gente pega Moisés, Deus falou para o povo do Egito, né? Saiam do Egito e vão para Canaã. Eles não chegaram, aquela geração que saiu do Egito não chegou. Eles sabiam para onde estava indo. Por quê? Eles não entraram, porque para eles era mais importante a terra da promessa do que o Deus da promessa. Sim. Então, mais importante do que o destino é o Deus do destino. É isso que a gente esquece. A gente olha tanto para as promessas, para o sonho, e a gente esquece que é uma caminhada com Deus. Só que para você caminhar com Deus, você tem que ser transformado dia após dia, né? Então, até nessa questão é muito louco, porque quando a gente vê, por exemplo, Moisés, né? Quando Joquebede, ela pega Moisés e esconde Moisés, era o sonho dela ter um filho. E ela esconde para ele não ser morto. Muitas vezes Deus tem que esconder os projetos, os nossos sonhos, para que eles não sejam mortos, né? Por quê? Porque nós ainda não estamos prontos para isso, né? Tem maturidade, né, para isso. Então, eu acho que é importante a gente citar isso. Qual que é o propósito da crise? Por que Deus permite uma crise estar na minha vida? Kennedy, aquela pessoa que eu tanto amava me traiu. Deus quer que você passe por uma crise para amadurecer emocionalmente. É o que você falou do perdoar. Como que a gente vai aprender a perdoar se a gente não passa por uma crise com pessoas que a gente confia e a gente tem que realmente perdoar, né? Sim. É fácil você perdoar alguém de longe, eu não convivo com essa pessoa, e quando é meu irmão aqui do lado? Exatamente. Então, esses são os propósitos das crises, assim, Deus permite para nos amadurecer, né? Então, eu acho que é importante a gente entrar nessa questão que o cristão tem que aprender a sofrer. Sim. Demais. Então, eu costumo... eu demorei muito para identificar isso, mas eu acabei aprendendo que não é o resultado final, mas o processo. Sim.
né? Então, dentro de uma crise, você tem que viver o processo, Uhum. né? Porque só com o processo que você amadurece, Uhum. né? Então, o que aconteceu daquele ponto àquele ponto, Uhum. né? Então, como você mesmo disse, durante todo o caminho de Jesus até a cruz, ele passou por um processo. Sim. Ele precisava passar por esse processo. Uhum. Então, quando ele chegasse lá, o ato fosse consumado da melhor forma possível, né? Sim. Fosse completo, Sim. né? Sacrifício. Um sacrifício. Então, e é por isso que, como você comentou, quando você está em crise, identifique o processo, viva o processo, né? Então é a mesma coisa. Por exemplo, se você vai sair lá com alguém, né? Com seus filhos, com sua família, viva o processo, né? Isso acontece muito, se a gente poder falar, não sei se a gente pode falar, mas acontece muito dentro do âmbito profissional. Então, no âmbito profissional acontece muito isso. As empresas que trabalham um marketing mais evoluído, vamos dizer assim, elas fazem que o processo seja melhor do que o resultado final. Para pensar na Disney. A Disney, o jeito Disney de cantar cliente é exatamente isso. Para você chegar naquele brinquedo, para você desfrutar daquele brinquedo, você vai passar 3 horas numa fila. Sim. Só que até você chegar naquele brinquedo, tem todo um processo, tem todo um caminhar, né? E durante esse caminho é onde que você vai se encantando, né? E uma crise não é diferente. Sim. Então, para você chegar lá no resultado final, que Deus quer que você chegue, por isso que você está passando por essa crise, você tem que viver o processo, né? Da melhor forma possível. Porque se a gente não entender o propósito do processo, nós vamos criar outras crises que não pertenciam ao processo. Sim. Como assim? Isso me traz muita memória agora aqui, Ismael, né? Se Abraão e Sara tivessem entendido a palavra de Deus e tivessem esperado no meio da crise, no meio do processo da crise, a promessa, não teria gerado Ismael. Sim. Que gerou toda uma crise que a gente vê até hoje aí o que está acontecendo, Sim. né? Então, assim, nós precisamos entender o propósito do processo de cada crise, para nós não gerarmos outras crises no meio da crise que está nos levando para o propósito. Sim. Que acaba retardando aquilo, né, que a gente está sendo levado, né? Com certeza. E é uma frase que eu falo, né, que assim, nas bênçãos, a gente conhece as bênçãos de Deus, né? Na terra prometida a gente conhece as bênçãos de Deus. No deserto a gente conhece o Deus das bênçãos. Né? Então é um processo assim que a gente quer pular, mas que é muito importante, porque é o que nós estamos falando aqui, trabalha o nosso caráter, né? Muito. A gente depende mais de Deus, a gente vê quem nós somos de verdade. Por exemplo, a gente falou de Davi. Você pega os salmos de Davi, ele passava por crises na alma, sendo perseguido por Saul. Aí eu acho muito interessante isso na Bíblia, quando começa o capítulo que Davi comete o adultério, né, com Batseba. A Bíblia começa falando assim, vocês puderem até achar aí, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas o texto começa falando assim: na época em que os reis estavam em guerra, Davi estava em Jerusalém. Tipo, era uma crise de identidade. Ele era um rei, ele tinha que estar em guerra. Ele estava em Jerusalém descansando, tal. Então começou toda a bagunça na vida de Davi com uma crise de identidade. Sim. Né? Ele não estava se comportando como um rei. Ainda era um molequinho ainda. E será que hoje nós estamos no lugar que Deus quer? Sim. Né? Então a gente tem que olhar para isso também. Sim, né? com certeza. Perceber se realmente nós estamos no local que Deus planejou, né, pra gente. Então acho que isso daí entra já dentro de uma outra crise, né? É muita crise. Crise territorial. Segunda Reis 11, verso 1 pra galera. Aí, ó, 2 Reis 11, 1, né? Esse texto é maravilhoso porque a Bíblia é demais, né? A Bíblia, ela começa te mostrando as chaves assim, então, tipo, por que antes de falar do adultério e do assassinato, fala, na época em que os reis estavam em guerra, Davi, o rei de Israel, estava em Jerusalém. É muito louco, né? Então a gente vê os exemplos bíblicos, né? Que realmente homens de Deus, homens ungidos por Deus que passaram por crises, né? Crises na alma, crises com pecados, com falhas. Então, claro que nós também iremos passar por isso, mas o importante não é se nós vamos ou não passar, né? Mas como nós passamos com tudo isso. Então, esse é o propósito aqui do nosso papo. Mas aqui, então, entrando nessa questão que a gente está falando, de o cristão tem que aprender a sofrer, quero ler um texto aqui, Hebreus capítulo 5, verso 8, deixa eu pegar aqui, que está carregando, que vai falar aqui sobre como Jesus aprendeu, né?
como que Jesus aprendeu tudo aquilo que estava dentro do propósito dele. Ó. Hebreus 5, verso 8 vai falar assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus aprendeu, né, a obedecer por aquilo que ele sofreu. E hoje a igreja quer tirar o sofrimento do cristão. O nosso maior exemplo, que é Cristo, ele se manteve fiel a Deus, né, como homem, ali, através dos sofrimentos. Porque Jesus, ele era santo, puro. Então, qual que é a melhor forma de você aprender na humanidade, né, a renúncia? Pelo sofrimento. Né? Então, hoje a gente querer tirar o sofrimento do cristão é a maior burrice do evangelho, porque na verdade a diferença de um cristão para uma pessoa não cristã não é a ausência de problemas, mas como nós lidamos com o problema. Né? Acho que a galera tem vendido uma falsa felicidade que não existe no evangelho. Né? Não existe essa felicidade que todos têm prometido. Sim. Mas é uma alegria no espírito em cumprir o caminho até a promessa eterna. Felicidade não existe no evangelho, alegria existe. Alegria. Alegria é a paz que excede todo o entendimento. Essa foi a palavra que Jesus usou. Filipenses 4,4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Sim, é alegria, não é felicidade. Felicidade é passageira, alegria não. Né? Você está passando por uma crise. Inclusive aqui é algo, acho que importante da gente citar. Quando eu estava meditando no tema que a gente ia conversar aqui, sobre crises, eu lembrei muito dos cristãos do passado. É algo que eu sempre gosto de falar com quem está comigo, assim. Por exemplo, a gente pega um cristão do passado. Vamos pegar a história da igreja, já vai ser uma vergonha pra gente, mas tudo bem. A gente pega a história da igreja, os apóstolos. O que os caras sofriam? Sim. Os profetas. Como eles morreram, a maioria. Pega a vida de Jeremias, o cara vivia dentro de um poço. E às vezes eu vejo o crente falando, não acho errado não, eu também queria morrer assim. Mas assim, às vezes é ser muito egoísta, né? Eu queria morrer dormindo, tudo bem, pode falar. Sim. Mas assim, se a gente for pegar a história bíblica, cara, os caras foram... E não paravam, né? Não paravam. Então, tipo, eles sofriam e permaneciam alegres. Tem um texto em Atos que vai falar, Pedro, acho que foi Pedro, ele foi açoitado, ele sai do castigo e volta pregando alegre, porque ele foi castigado por amor a Cristo. Né? Então as pessoas sofriam por amor a Deus e isso deixava eles mais fortes, né? Porque assim como Jesus, aprendiam por meio do sofrimento, né? Então a gente pega, vamos trazer mais para cá, né? Tem os mártires, tem os profetas, os apóstolos, mas vamos pegar 3 gerações para trás. Pega os cristãos que dos anos 80, 90, eles eram zoados andando com a Bíblia na rua, né? Debaixo do braço, as pessoas zombavam deles. Eu não preciso nem pegar, tipo, longe, eu pego o meu pai mesmo, eu olho, tipo, eu vejo a força que o meu pai tem. Por exemplo, para quem não conhece, assim, meu pai criou eu e os meus irmãos sem a minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos de idade. Meu pai criou eu e os meus irmãos sem uma mulher do lado. Às vezes eu tenho medo de ter mais um filho. Olha a diferença, tipo, eu falo por mim mesmo, sabe, os antigos eram muito mais fortes e a gente olha para a geração, né, a gente brinca, geração Z, tal, geração mais atual, a gente fala que é uma geração mais fraca, tal, mas infelizmente, como cristãos, isso também está acontecendo, sabe, a gente está vindo por causa da falta de entendimento de crises, de processos, a gente fugindo de tudo isso que é mal. Eu não preciso sofrer, eu preciso rejeitar a crise é Satanás. Não, às vezes é Deus colocando algo na sua vida. Claro que também tem crises da vida, né? Crises normais, mas assim, tudo tem um propósito, Deus consegue trabalhar em tudo. Tem um grande reformador, não vou lembrar agora o nome dele, mas ele disse o seguinte, se eu não me engano foi o John Wesley que falou isso: até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é que quando Deus quer, Deus usa até o diabo, cara. Tipo, o diabo se levantou na minha vida e tá pondo uma crise. Tem um propósito nisso. Sim. Né? E talvez quem tá ouvindo a gente... A gente se limita com tão pouco, né? O teólogo e pastor John Piper, ele tinha uma frase que dizia assim: o problema da humanidade não é a busca da felicidade. O maior problema da nossa geração é nos contentar com uma felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais, temporal demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, que é a eternidade. Sim. Esse eu acho que é um ponto, assim, que é um dos
cruciais para isso que a gente está falando, né? É claro que virou um outro extremo que a gente não precisa entrar aqui, mas assim, os cristãos de antigamente, eles olhavam para uma herança eterna que a gente, como cristão atual, perdeu. A gente quer ser muito feliz aqui na Terra, que a gente até esquece que tem uma eternidade. Sim. A gente canta pouco sobre o céu, a gente nem se Eu emociona acho que falando isso, sobre o céu. isso faz parte dos dias de hoje, o esfriamento, Sim. as distrações, né? Sim. Então, às vezes a gente está com uma vida, uma falsa vida tão boa na Terra, na rede social que a gente está seguindo, que a gente quer tudo perfeito e a gente esquece do propósito eterno, que não é a gente ir para o céu simplesmente, né? Mas Deus trazer o céu para dentro de nós, e para isso nós precisamos ser quebrados também. Sim. Então, bom, eu acho que é bom a gente salientar que é assim, a gente precisa, são dois extremos, né? Por que eu digo que são dois extremos? Primeiro, claro, se você está passando por uma crise, identifique se essa crise vem realmente de uma forma, não digo saudável, mas uma forma que tem como aprendizagem. Né? Só que também a gente tem que identificar se nós não estamos vivendo uma crise e nós estamos causando essa crise. Porque tem muitas pessoas que elas causam a crise. Sim. Né? E às vezes você fala assim, é um deserto que eu estou passando. Não, não é um deserto que você está passando. É uma coisa que você tem que solucionar, né? Não vai ser necessariamente da parte de Deus, depende de você. Sim. Né? Então a gente tem que pensar nesses dois extremos. Se você não está passando por uma crise, amém, ótimo, melhor ainda, óbvio, Sim. né? Mas claro, a gente tem que deixar isso muito claro, porque como você mesmo falou, tanto você não pode viver o evangelho onde que tudo é mil maravilhas, assim como também você não pode viver um evangelho onde que tudo está dando errado. Sim. Né? Porque tudo dá errado, tudo é crise. Então eu vejo muitas pessoas na igreja falando assim, isso daí é só um deserto que está passando. Mas às vezes não é um deserto, às vezes é a falta de vergonha na cara da pessoa mesmo, de resolver algo, né? De fazer algo. Então acho que é bom a gente salientar isso, porque para as pessoas pensarem assim, mas eu não estou passando por uma crise, será que eu estou errando? Não, às vezes não. Às vezes você já passou e venceu. Às vezes você já passou e venceu, às vezes foi algo que tem pessoas que não vão passar, tem gente que tem crise a vida toda, tem gente que não, tem gente que vai ter uma crisezinha aqui, outra ali. Outra coisa, pensando na questão da crise financeira, que eu acho que é uma crise que praticamente aflige não só cristão, mas nosso país no geral. Tem pessoas que têm dinheiro, que estão com uma vida financeira saudável, mas elas estão em crise. Sim. Né? E muita ainda, né? Então, porque elas não acharam a prosperidade. A prosperidade. Sim, mesmo porque prosperidade não tá relacionada a dinheiro, né? Não. Eu costumo dizer que a prosperidade ela é a ausência da necessidade no reino de Deus. Né? É sobre não faltar nada. Nem a galera fala sobre as riquezas, puxando esse assunto aqui rapidão para não cortar o César muito. Não, pode falar. Mas eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas que na visão terrena, Deus nunca vai deixar acessar uma prosperidade financeira muito grande, que é para guardá-la de algo, que Ele conhece o coração, tá no perdendo. E tem outro extremo que tem pessoas que já têm tanto, que é uma condenação de Deus sobre ela na terra. Quero deixar claro aqui que não é sobre não ter, que o dinheiro nas mãos certas muda todo um país, um bairro, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem pessoas que Deus está dizendo o seguinte, goze daquilo que você tem como felicidade plena aí na terra, mas a eternidade você vai passar no inferno. Entendeu? É o que eu costumo falar sobre prosperidade, que prosperidade não é o quanto você tem das coisas de Deus, mas o quanto Deus tem das suas coisas. Né? Então, tem muita gente que tem muitas das coisas que Deus criou. Tem do ouro, tem da prata, né? Não foi Satanás que criou isso, né? Você lê Ezequiel 28, Deus colocou muitas dessas coisas no corpo de Lúcifer. Né? Mas você não tem o bem de Deus, né? Você não é transformado por Deus, é isso. Você desfrutou na terra, infelizmente na eternidade, né? Mas... a mentalidade tem que ser que o nada é meu, né? É tudo nosso. Inclusive no hebraico é isso, né? Quando um dos significados, né, de Shalom é muitas coisas, mas quando um judeu fala para um para o outro, né, Shalom para eles é bom dia, boa noite. Você vai em Israel na farmácia, você entra Shalom. E Shalom no hebraico, um dos significados é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, o que é prosperidade? Não é você ter muito, não. É nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É essa questão realmente que a gente está falando de crise, sabe? Eu acho que é muito legal essa questão, porque assim, é o que você falou, César. Às vezes a pessoa
pode ouvir aqui, poxa, eu não estou passando por uma crise, né? Tudo certo, mas essa é a questão de João 8,32, né? A verdade vos libertará. Pensa, será que não tem algo... Às vezes a pessoa não enxerga também, estou passando por uma crise emocional, às vezes ela não enxerga que a emoção dela não está da forma como Deus queria. Às vezes ela não enxerga, por exemplo, é uma das coisas aí que você vai falar daqui a pouco, né? A saúde física, né? Não está como Deus queria, o templo do Espírito Santo. E às vezes está uma crise nessa questão. Você é bom no espírito, você é bom emocionalmente, mas fisicamente ainda não está da forma como Deus queria, né? Então, essa é a importância de realmente você meditar, como você falou no começo, né? Sim, então, ainda falando da questão da crise financeira, aí eu lembrei, né, tinha até anotado aqui, a questão do jovem rico, né? O jovem rico lá em Mateus 19, exatamente isso. Ele tinha as riquezas, mas ele não tinha o principal. Né? Então não é sobre o valor financeiro que você tem. Gente, maravilhoso se você pudesse... E ele achava que cumpria tudo, né? Cumpria tudo. Eu faço tudo aqui, ó. Vou puxar aqui. Então, o engraçado dessa história aí, no original, não é jovem rico, é jovem herdeiro. É uma crise de identidade. Ele é um cara que herdou tudo do pai e não sabia administrar muito bem as riquezas. Então, o medo dele era, tipo, dar na mão. Jesus falou, dá para os pobres. O medo dele não era nem perder tudo, era não ter uma boa administração e tudo isso se perder para coisa fútil. sim. Então, aí você entende a mentalidade do cara. Ele era um herdeiro. Problema de identidade. Muitas vezes nós pensamos assim, nossa, mas por que eu não ganho melhor? Mas será que se você ganhasse melhor, você estaria realmente do jeito que você deveria estar? Né? Eu acho que Deus não vai colocar coisas na mão de uma pessoa que ela não vai conseguir administrar. A famosa história dos pastores antigos, né? Da casa na praia. Irmão, você tá pedindo para Deus te dar uma casa na praia, mas você vai vir pro culto se você tiver uma casa será? Né? Então, é sobre isso, né? Então, assim, gente, pelo menos eu parto do princípio de que não é errado você ter coisas aqui, você viver uma vida boa. Sim. Quem é um pai que não quer dar o melhor pro seu filho? Né? Quem que não quer vir pegar num dia de férias e viajar ir para um lugar bacana, né? Então não é sobre o dinheiro, é sobre o processo, né? Que você vai realmente, tipo assim, sei lá, você tá viajando, mas enquanto você está viajando, você está vivendo o que Deus queria que você vivesse? Porque muitas vezes Deus não quer que você esteja lá dentro da igreja num domingo. Sim. Ele queria que você estivesse viajando com a sua família, né? Para ter uma comunhão com a sua família. Com certeza. Então, é sobre isso, né? E é complicado essa parte. Porque... vamos entrar nisso aí. Vamos ir mais fundo nisso aí. O problema não é o dinheiro estar no bolso, né? O problema é o dinheiro estar no coração. E é exatamente isso, a importância... Não ele te servir, mas você está servindo. Você não ser escravo do dinheiro, né? O dinheiro ser o seu escravo, né? E essa é a questão que eu acho que uma das principais coisas que Deus quer transformar na nossa geração. Por isso que é importante a gente falar disso, dar uma pincelada aqui. Hoje um dia a gente vai falar podcast inteiro sobre essa questão, porque assim, eu li uma pesquisa essa semana que mostrava que essa geração é a primeira geração da história da Terra que pessoas que ganhavam abaixo de R$2.000 estão se tornando bilionárias com a questão da internet, marketing digital. Então, é a primeira geração que, assim, pessoas simples podem transformar sua vida financeira. Obviamente... E rápido, né? E rápido. Eclesiastes 3, eu creio nisso. Tem um propósito. Por que isso está acontecendo? Sabe, eu creio que Deus quer despertar principalmente os cristãos, eu creio muito nisso, tem até um texto que fala sobre isso, né, escatológico, que nos últimos dias para a igreja viver o avivamento, que é prometido na Bíblia, o que o Eduardo falou. Tem que tocar algumas esferas que sem recurso é impossível. Então, se a Bíblia promete pra gente um avivamento, a Bíblia promete também uma prosperidade, uma abundância na área financeira. Principalmente os dedos que tem apontado. Sim. Quero ver quando Deus derramar... Fazer realmente, porque às vezes a gente se pega, né? Se eu tivesse, e Deus, eu creio que Ele vai derramar. Ele vai falar, e agora? Eu quero ver. É a questão que Jesus falou de você ser fiel num pouco. E a gente, essa importância dos processos, até mesmo das crises, sabe? Eu creio muito nisso, assim, até entrando agora na questão profética, eu creio que independente da crise que você está passando, eu creio que esses são dias que, assim,
Deus está nos preparando para algo maior. Eu creio nisso. Então, é um tempo de você entender, cara, eu estou sendo construído por Deus para algo grande. Porque se a sua crise é na área financeira, Deus vai derramar lá na frente. E Deus está te testando por um propósito. Se a sua crise é na área emocional, Deus vai te usar com vidas. E você não pode ser um manipulador, você não pode ser um bajulador. Deus quer tratar a sua emoção, saca? Eu creio muito nisso, assim, que né, nós estamos vivendo um ciclo onde Deus está preparando a igreja brasileira, as pessoas que querem, né, não é um todo, as 10 virgens, 5 quiseram, 5 não. 5 estavam preparadas, 5 não. Mas Deus está nos preparando para algo maior. Então a questão é, eu estou me deixando ser preparado por Deus, né? Então nessa questão financeira é isso. Tipo, você não você não pode falar que é tão pobre que não tem nada para dar para Deus. Isso não existe. Sim, é aquela questão de Deus sempre vai derramar algo em nós, tendo em mente em quem nós vamos transbordar. Sim. Né? E às vezes, mas eu só tenho isso, né? Não é sobre a quantidade, é sobre o coração disposto a derramar. Sim. E confiar, às vezes é o tudo, como aquela viúva lá em Elias. Sim. Né? E eu uso também sobre a pesca maravilhosa. Na palavra diz ali que o barco se encheu e quase se afundou, mas ao redor tinham outros que se achegavam. Então não encheu a rede por um acaso. Jesus já sabia que ia encher os outros barcos também. Então assim, antes de Deus derramar, Ele já vai trazer ao nosso coração também como nós vamos transbordar tudo aquilo que Ele tem derramado, né? Sim. Que nós precisamos disso, né? Tudo determinado, porque não vem para reter, não existe. Eu costumo dizer que isso aí é a mente do agricultor, aquele que planta, colhe e guarda e estoca. Mas a mentalidade de reino é a mentalidade de Cristo, um jardineiro. Que ele planta, ele vê crescer, ele quer que dê os frutos e multiplique isso aí, né? Sim. Muito legal essa questão. Eu lembro de uma coisa que um pastor me disse uma vez, que ele falou assim, que tem pessoas que Deus quer que ela esteja ali orando durante, né, o culto, seja uma pessoa de oração. Outras ele quer para louvor, né, para fazer louvor, né, e tudo mais. Outras ele quer para pregar. Mas Deus também quer aquela pessoa, às vezes, né, separa uma pessoa que é aquela pessoa que é para ela ser um empresário, para ele poder financiar certas coisas. Sim. Né? E eu não esqueci disso. Um pastor chamado Kennedy, ele me disse isso uma vez. Né? Kennedy Pereira? Conheço. Sigam nas redes sociais lá, tá bom? Não, isso eu me esqueço, isso. porque é exatamente isso, né? Porque, assim, muitas vezes você está dentro de uma igreja e você fala assim, nossa, mas eu não me achego a nada, isso não deixa de ser uma crise, né? Sim. Eu não sirvo para nada, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei pregar, não sei, né? Então, às vezes necessariamente você tem que ser uma pessoa bem sucedida para você financiar, por exemplo, né, uma viagem missionária, coisa do tipo, né? Sim. Então, É algo que necessita de muito recurso. Sim. Inclusive é o que a gente está falando aqui, gente. Deus está falando isso para o Brasil. Vou trazer um avivamento. Estude sobre os avivamentos. Por exemplo, se eu não me engano, foi no país de Gales, né? Quando você pega para ver o avivamento do país de Gales, como que os não crentes, né, descobriram que estava tendo um avivamento. As pessoas caíam na unção, era unção de riso, era um monte de coisa. As pessoas começaram a descobrir que teve um avivamento pela generosidade. Os empresários cristãos estavam saindo pela cidade pagando a faculdade dos jovens. A galera olhou, alguma coisa está acontecendo, está tendo um avivamento. Então, tipo, olha isso, né? Generosidade é um dos pontos principais do avivamento. Então, eu creio nisso. Não é a gente falando aqui da questão extrema da teologia da prosperidade. Não, é que quando Deus toca na sua vida, a área financeira faz parte disso. Né? Então a gente precisa sim começar a citar... buscar o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Sim. E até essa questão que o César comentou, assim, é muito religioso da nossa parte achar que ser um pastor é mais espiritual do que ser um empresário. Entende? Até fizeram uma pergunta uma vez para um pastor que foi assim: pastor, o que é mais espiritual, ser um empresário ou ser um pastor? E ele respondeu: tem pastores que Deus não deu à igreja e tem empresários que foi Deus que deu à empresa. Então, meu Deus, é pesado essa resposta.
Então, tipo, não é a questão o que é mais espiritual, mas o que é espiritual de Deus para você. É a questão da identidade que a gente começou falando. Tem pessoas que nunca vão pregar um sermão, mas por serem empresários estão cumprindo o seu chamado, o seu propósito de vida. Sim. Né? Então, isso é importante às vezes a gente entender. Às vezes tem pessoas que passam por crises exatamente por isso, que é o que você falou, César. Às vezes estão no lugar errado, fazendo a coisa errada. Às vezes você quer ser um pastor, Deus te chamou para ser um empresário. Às vezes você quer ser um empresário, Deus te chamou para ser um pastor. Você vê como é. E galera, puxando esse gancho aqui, a gente queria deixar aí, a falar que vai estar aí o Pix do Aliança, né? Com certeza. Na descrição. E se Deus tá tocando o seu coração, você quer contribuir para esse ministério, abençoar, né? Fique aí à vontade, pegar o número do Pix aí, aquilo que Deus ministrar ao seu coração, faça aí, tá bom? Vai ser de muito bom uso e a transparência vocês sempre vão estar sabendo o que está rolando. Sim, por aqui. Com certeza. E continue aí então, César, nessa questão aí. Qual delas, tá? A financeira tem mais ou quer entrar em outra questão aí de crises? Não, é que assim, se a gente for parar para pensar na financeira, ela bom, eu falando na questão das coisas que eu estudo, né? Como eu dou aula de marketing, eu sempre prego. Eu sempre falo eu sempre falo sobre a pirâmide de Maslow, né? Que eu acho que eu até comentei no outro podcast, que é uma pirâmide da divisão hierárquica, né? Das necessidades. Da Rinodê não, né? Não, da Rinodê não. Pirâmide de Maslow. Depois vocês podem pesquisar aí. Mas o que ela fala basicamente? Que você precisa estar bem nessa esfera. Então, por exemplo, como muitos casamentos acabam, né? Por causa de crise financeira. Então, por exemplo, se você não está indo bem financeiramente, você não vai estar bem emocionalmente, a sua família também não vai estar bem. Sim. Então é importante, né? Não estou falando da questão da teologia da prosperidade, sim, mas você precisa estar bem financeiramente, sim, né? Você precisa ter uma educação financeira. Sim. Né? Você como cristão, claro, você não tem que esbanjar, né? Mas você tem que ter uma vida, sim, confortável, para que você tenha as outras partes da sua vida, emocional, familiar, até de fé, né? Você não entrar numa crise de fé. Então isso é importante. A parte financeira é importante. Sim. Né? Então, e muitas vezes tem pessoas que esperam cair do céu e não vai cair do céu. Né? Então você faz a sua parte que Deus faz a dele. Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim. Então, da mesma forma, tem muita gente que tem uma vida financeira boa, mas os outros estão, né, com problemáticas, as outras partes da vida. Mas eu acho que essa parte financeira ela é extremamente importante, né? E acho que depois a gente poderia ter um podcast só para falar, com certeza, dessa parte financeira. E como a Bíblia fala sobre isso, gente, tem muita coisa. Vamos falar assim, vamos pegar, inclusive até essa semana eu escrevi um sermão sobre isso, se chama O Poder da Semente, trazendo o dinheiro como uma semente. Quando a gente muda a mentalidade, tipo, o que é o dinheiro de forma espiritual, você entende de fato o que a Bíblia traz, né, como princípio dessa questão. Porque, por exemplo, só citando aqui, quando você vai num bar e gasta o seu dinheiro ali, você não está simplesmente gastando dinheiro, você está semeando algo na sua vida. O que o bar gera? Qual fruto que o bar gera? Exatamente. Vai gerar um adultério, vai gerar um vício, alguma coisa na sua vida. Quando você semeia o seu dinheiro, vou pagar uma faculdade para alguém. Você não está só gerando, você está semeando, isso vai marcar a vida daquela pessoa, ela vai querer transbordar para outra pessoa. Exatamente. Então é essa mentalidade que a Bíblia traz, né? O dinheiro como uma semente. Acho que isso é importante a gente citar, porque, claro, embora a gente tome todo o cuidado do mundo, infelizmente a gente sabe essa má fama, né, que a igreja brasileira infelizmente adquiriu, de que o dinheiro é usado como manipulação. Né? E para quebrar um paradigma aí, eu vou deixar só uma pergunta para o Kennedy, aí já passar para o Júlio. Sim. Só para a galera entender, né, e o que a religiosidade tem trazido. Kennedy, fala para a galera aí, quer dizer então, se eu não contribuo financeiramente, eu sou amaldiçoado e não tenho acesso àquilo que Deus tem para minha vida? Que é o que muitos têm dito, né? A gente precisa falar, acho importantíssimo. Nada, muito pelo contrário, né? Assim, é importante a gente citar que a Bíblia é um livro de princípios, né? Isso é fundamental a gente deixar muito claro, gente. Então... Porque, galera, às vezes você está assistindo esse podcast e a sua crise é realmente sobre isso. Sim. Você tá... Às vezes a gente ri aqui, mas assim...
cara, você realmente está se perguntando, porque hoje a gente tem sido Sim, massacrado. massacrado. Então, eu creio dessa forma, que quando você honra um princípio, o princípio te honra. Quando você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar, né? Mas princípios, né? É diferente, princípios e mandamentos. Então, é essa crise que a galera entra aí para sair falando asneiras sobre dinheiro, né? Princípios é simples. Se você entende quem você é em Deus, se você entende a sua missão no reino de Deus e você quer honrar um princípio para que Deus honre princípios na sua vida e através disso você começa a tocar nesses princípios na sua área financeira, amém. Se você não entendeu isso ainda, amém também. Você não vai ser amaldiçoado, não vai perder seu carro, não vai cair sua casa. O devorador não vai... Não, é simplesmente princípios, entendeu? Por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, né, principalmente na questão bíblica, Malaquias, principalmente os profetas, né, o princípio da honra a Deus. Você pega os levitas, né, o tabernáculo, as ofertas, era oferta de honra. Honra é princípio, né? A gente até costuma falar, né, falando do Novo Testamento, existe o princípio da honra. Eu acho que, se eu não me engano, eu já li, não lembro, mas eu acho que é do Luciano Subirá. Muito bom, o princípio da honra, né? Então, e por exemplo, citando aqui, para a gente entender essa questão que é muito importante. Tem pessoas que ofertam na vida de pastores, mas falam mal deles. Isso não é honra, isso é bajulação. Então, não significa que porque ela está dando dinheiro, que ela está se livrando da maldição. Olha que mentalidade religiosa. Porque honra na Bíblia não é só dinheiro. Honra na Bíblia é respeito, é admiração, é você abraçar a missão. Então, é essa questão, sabe? Por isso que o nome desse sermão, que eu até falei que eu preparei essa semana, vai ser uma série. Então, o nome da série é O Poder da Semente. E aí eu vou falar de palavras. Palavras são sementes, né? Por exemplo, a Bíblia fala que Deus falou para Moisés, vai para trás, né, da fenda da rocha e eu vou passar ali. E você vai me ver, né? E a Bíblia fala que Deus passa de costas ali e Moisés está entre a fenda da rocha. Agora, Cântico dos Cânticos fala que o amado, né, da noiva, ele vai para a fenda das rochas para ver ela, ou seja, no começo de tudo, Deus passava e o homem se escondia. Agora o negócio mudou. Deus está indo para a fenda da rocha para achar o homem. Ou seja, é um princípio de relacionamento, de intimidade, entende? É um princípio de honra, né? Então, enfim, gente, as palavras, né, são sementes. O dinheiro é uma semente, o tempo é uma semente. Oração, né? Então, às vezes é melhor você orar por uma pessoa do que necessariamente você dar um valor para ela. Um pastor, por exemplo. Eu não sou pastor, né? Sim. Mas, ainda. Não vou ser, provavelmente. Mas acredito que uma pessoa que ora pelo pastor, às vezes é muito de mais valor do que necessariamente você chegar e ofertar e depois ficar falando mal da vida, como você mesmo falou. Então, eu acho que esse é o problema, sabe? É legal essa pergunta do Dudu. Assim, é engraçado, mas é legal a gente falar dessa questão, né? Porque, assim, o problema é Oséias 4, verso 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a galera não sabe o que é o dinheiro, não sabe o que é a oferta, não sabe o que é o dízimo. Então, se eu chegar aqui e falar, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado, você não conhece, você vai acreditar. Porque se você está fazendo até de maneira errada, cara, só está recebendo a igreja mesmo, Deus nem está recebendo, cara. Não tá. Se você não está cumprindo os outros princípios, né, de honra, o dinheiro é só dinheiro. Vai estar ajudando ali para suprir algumas coisas, mas na sua vida não vai ter retorno nenhum. Então entendam isso, gente. Assim, é diferente mandamento e princípio. Sim. Princípio você vai entender quando você tem intimidade com Deus. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você só vai entender princípio quando você tem temor ao Senhor, quando você conhecer a Deus. Então, essa questão, assim, uma pessoa que nunca foi na igreja julgar o dízimo e a oferta, ela não vai entender. Agora, nós que somos filhos de Deus, que nascemos de novo, você tem a obrigação de entender o que é o dízimo, o que é a oferta, o que são primícias, sabe? Por que a gente não pode entrar fundo em alguns pontos, assim, com a igreja? Porque falta o entendimento. Então, até quando a gente trouxer esse assunto,
a gente vai falar, explicar que a Bíblia não traz só dízimo e oferta, a Bíblia traz primícias, oferta de gratidão, oferta do cordeiro, oferta nas festas bíblicas, e aí entra, caramba, querido, eu vou ficar sem dinheiro esse tanto de oferta, porque na sua mente oferta é dinheiro. Sim. Né? Então, por exemplo, é o que o César falou, meu, essa semana eu não tenho dinheiro para ofertar na igreja, por que você não chega mais cedo e vai limpar a igreja? É uma oferta. Sim. Entende? Poxa, no momento da oferta eu não tenho um valor. Por que eu não vou e oro pelo meu irmão? É uma oferta. Entende? É mentalidade. Entende? Então a gente precisa trocar isso. Acho que eu misturei aqui, eu falei até da questão do Cântico dos Cânticos, eu trouxe a questão de intimidade, né? Eu estava falando da palavra, quando Deus fala para Abraão, né? Vai para uma terra que eu vou te mostrar, fala para Moisés que era Canaã, uma terra que mana leite e mel. Em Cântico dos Cânticos, a Bíblia fala assim, o amado falando para a amada, né? No caso, Deus falando para a igreja, amada minha, leite e mel estão debaixo da sua língua. Ou seja, antigamente leite e mel era uma terra, agora está na sua palavra. Você quer leite e mel, você não tem que ir para um lugar, você tem que simplesmente falar, porque a sua palavra é uma semente, a sua palavra gera um ambiente. Entende? Não é a terra que você está, é as palavras que você fala no lugar que você está. Então, palavras são sementes, atitudes são sementes. Gente, quantas pessoas hoje não estão em depressão por causa de uma palavra que ouviram dos pais? Sim. Sementes. Né? De uma palavra dita pelo pastor. Sim, pelo pastor, né? Por um professor. Eu ouvi uma pessoa falando isso, é uma verdade, cara. Tipo, palavras ditas por pessoas com P, que começam com P, tem um peso muito forte. Professor, pastor, pai, né? Padrasto, né? Enfim, é muito complicada essa questão. Porque na nossa mente, é o que eu tô falando, faz uma oferta, é dinheiro. Não é isso que a Bíblia fala. Sim. Entende? Então, como a gente quebra essa questão aí? Com conhecimento, é a nossa missão aqui. Sim. O que é a oferta? Não é só dinheiro. Também é dinheiro, mas não é só isso. Tá? Legal. Pode mandar bala aí, César. Não, então, eu tinha só separado aqui mais um versículo, né? Não sei se nós podemos finalizar já esse assunto do dinheiro, Certeza. mas que está escrito em Eclesiastes 3,13, né? Sei também que poder comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Né? Então, se você trabalha, você merece, é um presente de Deus. Sim. Né? Não necessariamente você não pode se culpar porque eu estou ganhando muito dinheiro, porque você não pode manter seu coração naquilo. Né? E é um assunto até polêmico, mas o que eu não me conformo dentro de algumas igrejas é questão da semente, como você estava falando da semente, eu me lembrei de uma coisa, né? Que eu acho que eu até falei em uma outra situação, de muitas igrejas que eles retêm o dinheiro. Então, para mim, por exemplo, se eu tenho lá num caixa de uma igreja, sei lá, 500 mil reais parado, para mim são 500 mil reais que poderiam estar sendo investidos no reino. É a Ananias e Safira do século XXI. Total. Né? Então, eu acho que pensando na questão das esferas, é por isso que nós precisamos ter dentro das igrejas pessoas experientes em outras áreas, por exemplo, administrativa, Sim. a saber administrar bem o dinheiro, na parte de comunicação, de marketing, né, que já é na minha área, Sim. porque como é que eu vou fazer com que as pessoas se acheguem, né, até o reino de Deus? Você tem que fazer com que as pessoas entendam que aquilo é interessante, que as boas novas é importante. Sim. Né? Então, se eu não tiver uma pessoa que ela é boa em marketing, se eu não tiver uma pessoa que ela tem uma boa fala, uma boa dicção, eu não vou convencer. Né? E não é sobre persuadir a pessoa, mas é sobre como você pode mostrar da melhor forma aquilo. Né? Como ela vai ser sal e luz naquilo que ela está fazendo, né? Exatamente. Né? Então, assim, é por isso que nós precisamos ter em todas as esferas pessoas que estão bem capacitadas, né? Por isso que eu defendo a bandeira de que o cristão, sim, ele tem que estudar, né? Acho que o propósito do Aliança mesmo é que as pessoas aprendam, né? Sim. É como vocês mesmos disseram, não adianta eu chegar aqui e falar uma coisa para as pessoas que não têm esse estudo, né? Elas vão acreditar no que eu falar. Sim. E acho que é isso muito de que acontece nas igrejas, né? Sim. O pastor, ele é um detentor de toda a sabedoria e a palavra. E não é sobre isso. Não. Não é sobre isso. Então, eu espero que quem esteja ouvindo o podcast, né,
se aprofunde nos estudos. Sim, Não é porque nós três estamos falando aqui também que tá certo, sim. né? Então vocês podem questionar, se quiser Sim. colocar comentário, né? Com A Perguntar. nossa intenção aqui é realmente despertar algo, colocar uma pulga aí na sua orelha e você ir atrás para ver que... Você entrar numa crise. Exatamente. Né? Eu acho que seria até interessante também, né? Se você está assistindo e você acha que você poderia colaborar no podcast, por que não, né? Mandar Sim. mensagem, gente. Com certeza. Acho que essa mesa é grande, dá Com para certeza. A trazer gente mais aumenta pessoas, a mesa. aumenta a mesa, né? Com Dá certeza. para virar uma reunião gigante aqui. Sim. Mas acho que é sobre isso, né? Então, Sim. acho que a questão da parte financeira é isso, como eu comentei. Você precisa trabalhar ela, né? Acho que isso daí, Deus quer que você trabalhe essa parte financeira, porque senão ela vai afetar as outras áreas da sua vida. E da mesma forma, se você não estiver bem emocionalmente, você não consegue trabalhar, Sim. né? Então, tudo tá ligado. Tudo liga. Tudo tá ligado. Até só pra gente fechar essa questão então da financeira, isso que você tá falando, acho que é importante a gente ressaltar que assim, hoje você lidar financeiramente com um cristão é horrível, né? Então, como é necessário a gente falar dessa área para dentro da igreja, porque assim, é o que eu falo, né? Nem todo bom cidadão precisa ser cristão, mas todo cristão tem que ser um bom cidadão. Você é um representante de Cristo na Terra. E a área financeira é uma das cruciais aí quando a gente fala de questão de cidadania, né? Então, eu até citei aqui Ananias e Safira, né? Essa questão de, às vezes, a gente reter o que tem. Por que Ananias e Safira morreram? Não foi porque eles reteram o dízimo. É porque a semente que eles estavam semeando era mentira, e mentira é pecado. O pecado, uma vez gerado, causa morte. É a Bíblia. Entende? Então, essa mentalidade da gente entender, cara, eu pagar meus impostos, não é eu estar pagando dinheiro para o governo, é eu estar semeando, dá a César o que é de César. Eu estou semeando, sabe? Eu recebo. Então, é isso, sabe? É essa mentalidade. Como eu até tenho, eu falei isso com a Milena essa semana, um dos meus sonhos é dar com um bolo de dinheiro no carro, para toda pessoa que me parar no farol, eu poder semear, sabe? É a gente mudar a mentalidade. Eu não estou dando uma esmola, eu estou dando uma semente, sabe? E até é importante isso, porque a gente vê assim, o brasileiro indo para os Estados Unidos atrás do dólar. Se um cristão entende quem ele é no reino de Deus e vai para os Estados Unidos, ele não vai para receber uma semente que vale 5 vezes mais que o real. Ele vai para dar uma semente que gera uma eternidade, sabe? Sim. Então, essa mentalidade, assim, a gente precisa realmente ter, realmente em Deus, sabe? Entender o poder que tem uma semente. A gente vai falar disso um dia, vamos falar, mas é isso, a gente entender, assim, para fechar essa questão financeira aí, é isso. Entendam, gente, o dinheiro é uma semente, mas não para por aí, né? Existem muito mais coisas que são sementes e isso é algo tão importante, talvez por isso que tantas pessoas passam por essa crise. Então, se você está passando por isso, amadureça em Deus, né? Cresça em Deus, estude sobre essa área para você aprender, porque Deus certamente vai usar muito a sua vida aí nessa questão. Amém? Então, vamos aí pro próximo tópico. Tem mais coisa aí pra gente falar, César, sobre crises? Eu acho que a gente poderia entrar na questão do físico, né? Ah, vamos lá. Né? Saúde física, né? E eu acho que essa saúde física, a gente pode entrar também não só no físico, mas também da saúde mental. Sim. Né? Então, Boa. claro, nós já falamos sobre a questão do emocional e tudo mais, Sim. mas acho que a mental também é importante, né? Sim. Então, por quê? Porque eu acho que o físico, ele acaba impactando no emocional. E no espiritual. Né? E no espiritual. Né? Então, eu acho que, é claro, não é que todo mundo tem que ser um bodybuilder, né? Não. Dentro da igreja. Não. Né? Mas quando a gente fala da questão física, nós falamos de você se alimentar bem, se alimentar corretamente. Sim. Né? Como você mesmo até comentou, né, alguns minutos atrás, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Sim. Como é que você está cuidando do seu corpo? Sim. Né? Nós temos aqui um atleta, né? De garfo, galera. O Eduardo é um atleta, mas acho que isso daí é extremamente importante, né, Kennedy? Sim.
Eu quero até contar um testemunho aqui para vocês, porque eu até ri aqui quando o César falou, porque assim, até um spoiler, né? A gente já tem um livro escrito aí sobre esse assunto, em breve a gente vai lançar aí, com certeza vai trazer aqui para vocês, vai ser um papo nosso aqui, porque assim, eu fui consagrado ao ministério pastoral há alguns meses, né? Bem recente. E aí foi muito engraçado que, acho que 2, 3 dias depois que eu tinha sido consagrado pastor, já, perdão, Deus estava trazendo muitas coisas ao meu coração, algumas promessas e tal. E aí eu fui orar, né? E aí eu falei, Deus, de todas essas coisas que o Senhor tá trazendo, qual que é a primeira coisa que o Senhor quer que eu faça? Aí eu imaginei, Deus vai pedir para eu ir para a África, para fazer uma viagem. Deus falou, Kennedy, volta a cuidar do meu templo, volta a cuidar do seu corpo. Porque era uma área que eu estava negligenciando, né? Inclusive até agora eu tô correndo atrás aí do prejuízo, você tá vendo que eu tô um pouquinho ainda acima do peso e tal. E é uma área que eu negligenciei por 5, 6 anos, né? Porque pra mim, eu tava orando, eu tava jejuando, tava buscando a Deus, tava tudo certo. E tomei essa lapada aí do Espírito Santo, né? Você não tá cuidando do seu corpo, né? E foi tão forte que virou um livro, né? E através desse ensino que Deus me deu, dessa puxada de orelha, eu falei, caramba, né? Como nós cristãos negligenciamos o cuidado com o templo. E, tipo, a primeira coisa que Deus me falou como pastor foi, cuide do seu corpo, sabe? Porque... Imagina chegar lá no céu, lá, e, cara, era pra você ter vivido até os 80, mas com 120 quilos, 1,5 m, não deu. Não deu. E aí você pensa assim, a gente brinca e tudo, mas pensa Mas assim, cara. Deus fala, querido, eu queria que você vivesse até os 70 anos, você poderia tocar 1 milhão de vidas. Você viveu até os 49 e morreu por causa de uma enfermidade que você não cuidou da sua saúde. E 70 mil vidas que você não tocou. Sim. Entende? Então, tipo, é muito pesado isso. Eu até citei no livro, por exemplo, o profeta Jonas. A Bíblia fala que ele percorreu Nínive em 3 dias. Aí você pega a cidade de Nínive, são mais de... agora eu esqueci a quilometragem correta, mas tipo... é você, assim, atravessar um percurso muito grande. Se ele não tivesse com o físico preparado, ele não ia conseguir cumprir a missão dele, Sim. sabe? Então, tipo, a gente brincou aqui, por exemplo, Deus pode ter te chamado para você ser um empresário. Você aguenta a correria de um empresário? Você está preparado no corpo, na alma? Sim. Sua mente está preparada? Querido, Deus me chamou para ser um pastor, é tranquilo. Vai nessa, né? Você às vezes não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Você precisa principalmente cuidar da sua família, né? Antes de cuidar da família de Deus. Então, tipo, às vezes tem pessoas que não dão conta da demanda, assim, da vida, sabe? Se precisa ir num velório, se precisa, por exemplo, as pessoas se preparam para ir para Israel, que tem que subir um monte. Mas se precisar subir uma favela agora, um morro, você vai deitar? Seu corpo está preparado? Entende? Então, tipo, a gente como cristão pensa muito pouco nessas questões. E eu até citei isso no livro, né? Que assim, as pessoas falam, crente não bebe e não fuma, mas como come, né? Sim. É uma brincadeira que isso é uma vergonha para o evangelho, porque o cristão deveria cuidar, ser um exemplo no cuidado do corpo. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Né? E aí a gente pode entrar aqui num ponto assim que a gente vai ficar com vergonha. A começar, eu tô falando isso pra vocês, gente, porque eu comecei a pensar nisso esse ano agora, que Deus deu esse puxão de orelha, né? E eu não tô falando algo pra vocês que eu não estou vivendo, muito pelo contrário, eu estou passando algo para vocês porque Deus me cobrou disso, sabe? Quando a gente pega, por exemplo, algumas religiões afrodescendentes, tem pessoas que, por exemplo, tem que raspar a cabeça para fazer certos tipos de rituais. Você pega, por exemplo, algumas áreas do hinduísmo, algumas religiões da Índia, as pessoas têm que fazer assim rituais extremos, ficar tipo 50 dias sem comer de frente de um rio contaminado. Sim. Tem mulheres que não podem tomar um banho, tipo, são renúncias extremas no corpo. E a Bíblia nos ensina sobre essa questão do cuidado do corpo e a gente negligencia. Entende? Então, é uma das coisas... É uma maneira de mostrar pro corpo que quem manda em você sou eu. Exatamente. E não você. Exatamente. Realmente o que Paulo falava, né? É escravizar o corpo, né? Então, tipo, eu não aceito ver pessoas fazendo rituais para deuses falsos com mais ênfase do que eu pro meu Deus verdadeiro.
entende? Então, quando a gente fala disso, tem até um texto, Paulo fala, né, se eu não me engano é aos Tessalonicenses, que ele fala, ora para que vocês sejam santificados em tudo, em corpo, alma e espírito. E a gente cuida muito do espírito e esquece do corpo e da alma, né? Então, não é sobre você tentar viver para sempre, né? Atrair a eternidade, viver eternamente nessa terra, mas sobre você atrair a eternidade para essa terra, sabe? Você está pleno. E assim, gente, a gente pode até entrar agora nessa questão que você comentou, César, a questão emocional. É muito louco, porque quando eu voltei a fazer academia, o meu emocional melhorou. E eu até citei isso no livro, eu entendi o porquê que Deus pediu esse cuidado para mim como um pastor. Porque peguei uma pesquisa que mostrou que em 2018, 90% dos pastores nos Estados Unidos sofriam de depressão. 90%, é uma taxa muito alta. E muitos se suicidaram. Muitos se suicidaram. Teve uma alta lá em 2018, 2017, né? Toda semana saía pastor se suicidando. Então é essa questão, sabe? Às vezes você está cuidando tanto dos outros e esquece de cuidar de você mesmo, sabe? Então você não tem que amar o próximo acima de você, não. É como assim você se ama. Então esse cuidado assim, do corpo é algo muito importante que nós cristãos precisamos voltar para esse princípio, né? Tem até o Luciano Subirá, né? Eu brinco que ele me copiou, porque quebrou meu livro, né? Na semana que eu terminei de escrever o livro, ele estava lançando o livro dele, O Cuidado do Corpo. É claro que é uma brincadeira, mas assim, a gente escreveu praticamente na mesma semana. Ele lançou o dele, eu tinha terminado de escrever o meu, por isso eu dei uma segurada aí pra gente lançar em breve. Mas eu li o livro dele, ele conta uma história lá muito legal de um pastor, se não me engano é do século XVIII, que ele andava a cavalo pregando na Inglaterra. E ele morreu com 22 anos. 22 anos. 22 anos de uma enfermidade, porque ele não dormia bem, não fazia exercício e não se alimentava bem. E aí as últimas palavras dele foi: Deus me deu um cavalo para eu percorrer a terra e eu não cuidei bem dele. Ele se referindo ao corpo dele. E essa palavra me marcou, cara. Então, tipo, assim, é muito importante o cuidado do corpo, mas principalmente pelo cuidado da alma. Porque quando você faz uma academia, inclusive eu tenho um amigo meu que ele falou isso, ele passa por psicólogo, estava com ansiedade, tomava remédio, fazia terapia, aí não estava adiantando. A psicóloga falou, entra na academia, 1 mês passou a ansiedade. Então olha como influencia no emocional, né? Peraí, uns minutinhos, eu vou fazer a inscrição aqui. Bora. E isso é o legal, gente. Assim, a gente não tá falando aqui algo pra vocês porque a gente é perfeito. Muito pelo contrário, né? Todo dia... Só olhar aqui no cheiro. Todo dia Deus tá alinhando algo assim na gente, mas como cristãos, como nós negligenciamos o cuidado com o corpo. Então, precisamos voltar para esse cuidado. A gente pega a vida de João Batista, o cara tinha uma dieta regrada de Nazireu, né? Pega a vida de Jesus, o jejum, pega a vida aí de Sansão, né? Enfim, a gente começa a pegar os personagens bíblicos e a gente pode entrar outro dia só nesse tema, que aí eu vou trazer umas coisas aqui, porque até o que você come influencia na sua espiritualidade, né? A gente estava até brincando aqui numa questão do energético, né? E então, assim, gente, nesse tempo, principalmente que a gente está vivendo, há muita contaminação na comida, né, na genética. Então, assim, se você não tem um cuidado extremo com o que você come, com como você trata o seu corpo, realmente você precisa entrar numa crise. Sim. Né, para resolver isso. E aí, pode continuar aí, depois desse testemunho, como que a gente, então, precisa melhorar nessa área, né, principalmente emocional. Então, porque assim, bom, eu particularmente penso assim, que quando você come determinadas coisas, né, que você está agredindo o seu corpo, você está se auto-sabotando, né? E quando você se auto-sabota, você está sabotando o templo do Espírito Santo, né? Então eu acho que, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não vai adentrar num corpo que está fora do peso ou que se alimenta mal, Não. Mas como você mesmo disse, pode ser que o Espírito Santo estava preparado ali para viver 50 anos dentro daquele corpo, vamos dizer assim, né?
vamos pensar bem, Sim. e viveu 20, Sim. viveu 10, né? Ou, por exemplo, às vezes você deveria ter saído para fazer uma evangelização em tal lugar, mas porque você estava doente, você não foi. Ou porque estava com preguiça, né? Então, acho que tudo tá relacionado, né? Então é super importante cuidar dessa parte da saúde física, da saúde mental. Então, você, se tiver como, claro, passe no nutricionista, visite um psicólogo também, né? Então, acho que é muito importante você cuidar dessa parte. Faça check-ups, né? Tome água, tome bastante água. Então, acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Edu? Eu não. Essa parte do corpo físico eu estou sendo ministrado também, juntamente com vocês. Mas até uma coisa legal também nessa área, pra gente quebrar uns paradigmas, né? Assim, por exemplo, o psicólogo. Há 4, 5 anos atrás, um pastor falar vai pro psicólogo era impossível, porque a depressão é do diabo, é o diabo, é demônio. E não, entende? Talvez tem gente que acha que, caramba, cristão pode fazer terapia, né? Deve fazer terapia, né? Muito importante. É claro que Deus pode te libertar, assim, mas então pode tomar um medicamento por um certo tempo? Com certeza, né? A gente fala assim, gente, tem coisas que são de repente, mas tem coisas que o de repente de Deus exige um processo, né? Então, às vezes os processos de uma terapia Deus vai usar para fazer com que você enxergue coisas que você não estava enxergando na sua vida, né? Por exemplo, a gente falando aqui de alimento. Uma das coisas que eu estudei para escrever esse livro foi o quanto as pessoas comem emoções. Até algo que eu cito no livro. As pessoas não estão comendo comida, estão comendo emoção. Por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso. Você está triste, você come mais, né? Passei por uma decepção, preciso de um chocolate, preciso de um sorvete, eu preciso pedir uma pizza. Um café. Um café. Um café é algo... Não, café eu acho que é a principal emoção que a café gente de Deus. Né? Vai ter café no céu, o anjo olhando e falando, meu Deus do céu. 100% arábico aí, lá. Então, é assim, o quanto a gente come emoção. O que é isso? Já mostra algo que a gente precisa resolver, às vezes a gente não está enxergando, né? Então, é muito importante realmente a gente se analisar. Acho que é legal a gente falar isso. Todas as áreas que a gente foi falando aqui de crises, é legal a gente ir se autoanalisando, sabe? Às vezes Deus está falando com você, o Espírito Santo está falando com você aqui, sabe? Melhora na sua saúde emocional, melhora na sua saúde física, né? Melhora na sua saúde espiritual, porque às vezes a gente não enxerga, mas tem gatilhos, né? Que a gente consegue identificar a área que eu preciso melhorar. Então, às vezes eu como demais quando eu estou triste. Você tem um problema emocional que precisa ser tratado, né? A questão financeira. Tem gente, por exemplo, que eu já conversei, aconselhei, que a pessoa tinha dinheiro na poupança e tinha medo de perder tudo. Não sei se vocês já viram casos assim. A galera tem dinheiro, tem um bom carro, tem uma boa casa, tem dinheiro na poupança, mas ela tem medo de perder tudo. Para ela vai perder tudo. São gatilhos de paternidade. Às vezes, quando ela era criança, ela viu os pais dela sofrendo na área financeira. Sim. Então, a criança dela acha que vai perder tudo. E há um problema emocional que precisa ser tratado. Sim. Entende? Assim como o contrário também, às vezes a pessoa, ela mereceu aquilo, ela ganhou por aquilo. Sim. E ela acha que ela não merecia aquilo. Problema de merecimento, né? Isso, de merecimento, né? Síndrome de vira-lata, né? Sim, normalmente dizem. Né? E o crente tem muito disso, né? Sim. O crente tem muito disso, assim, a gente tem tanto medo do orgulho que a gente esquece que a importância da gente ter a identidade, sabe? Saber quem a gente é. Não é pecado você falar, eu sou filho de Deus, eu tenho esse dom, esse carro eu recebi de Deus, essa casa eu recebi de Deus. Não, a gente não, eu não mereço isso, não sei o que. São os extremos, né? E isso também é o orgulho, né? O vitimismo, você se fazer de coitado o tempo todo. Né? É uma questão emocional, né? Então é importante a gente falar isso, gente. Principalmente questões emocionais, né? Você pode identificar esses gatilhos na comida, você pode identificar esses gatilhos quando você briga com a sua esposa, com o seu esposo, né? Tem até os psicólogos que fazem esses reels, né, no Instagram, não sei se vocês já viram,
Ah, briguei com a minha esposa, fiquei quieto, afastado. É problema da sua infância. Você era tratado de uma forma. Ah, briguei com a minha esposa e saí de casa. É um problema que você traz desde a infância, emocional, né? Então são gatilhos que a gente pode identificar que precisam ser tratados. Por quê? Nós como cristãos estamos trabalhando tanto para Deus que a gente está esquecendo que Deus precisa também trabalhar em nós, né? Então a galera tá cheia de coisa na igreja, mas continua com a vida emocional destruída, com a vida física destruída, sabe? Com a vida às vezes espiritual destruída, com o casamento destruído. Por quê? Porque não olha e não identifica essas crises, principalmente emocionais. Tanto que a doença do século é emocional, né? Que é a ansiedade. Sim. Então, que é excesso de futuro, né? É, o excesso do futuro. Então, a depressão muitas vezes é excesso de passado. Sim. E a ansiedade é o excesso de futuro. Sim. Né? E a gente esquece de viver o presente, Sim. de cuidar do agora, né? E essa é a importância até da terapia, porque você fala, né? E como é importante você colocar para fora coisas que às vezes tá guardada aí na sua vida por anos e anos, né? Às vezes um aconselhamento pastoral, você precisa sentar com o seu pastor e falar, você precisa sentar com o psicólogo e falar, ou você precisa sentar com seu marido, com um amigo e falar, sabe? A gente vai passando, os dias estão muito difíceis, né? E a gente vai passando por traumas, por tantas coisas, e a gente vai guardando. Uma hora a gente estoura. Aí estoura na comida, estoura numa crise, estoura num grito, estoura numa demissão, numa briga no trânsito. Só que nada é de repente, vai sendo construído emocionalmente. Ninguém tropeça em uma montanha, né? São as pequenas pedras que chegam lá e a gente explode. Sim. É o caso dos pastores que tem acontecido dos suicídios. Sim. Eles se colocam, as pessoas colocam ele em um pedestal onde ele é um ser celestial. E ele se fecha nele mesmo. Sim. E ele não confessa nada, ele não fala nada. Sim. Então ele só vai guardando, além daquilo que ele passa, as crises dele, mais de um monte de pessoas que ele tem que lidar. Sim. E quem vai cuidar dele? Sim. Quando ele está cuidando de um monte de pessoas. Ele não consegue. Sim. Né? Por isso é importante, assim, eu particularmente, né, eu creio nisso, que assim, em toda a igreja deveria ter um psicólogo, sabe? Tem questões que são aconselhamento pastoral e tem questões que são aconselhamento psicológicos, né? Realmente precisa de um trabalho ali de um psicólogo, de um profissional, principalmente na área pastoral. Com quem que o pastor conversa? Né? Com quem que o pastor pode conversar? Sabe? Então, é muito importante isso. Às vezes você é um pastor, está assistindo a gente aqui, pensa nisso. Às vezes o Espírito Santo está te dando uma estratégia para você trazer para sua igreja, né? É muito importante essa questão, gente, porque assim, antigamente a gente ouvia falar de suicídio, né? A gente via acontecendo nas esferas sociais. Hoje já está dentro da igreja. Às vezes, quantas vezes eu já vi, né? Adolescentes cristãos que estavam todo domingo na igreja se mata. Sim. Né? Isso se desencadeia por causa das crises, que é o tema principal hoje. Sim. Então, crise precisa ser tratada, crise precisa ser resolvida, né? E se for preciso um psicólogo, se for preciso academia, se for preciso um cuidado com a comida, desperte, né? Mas não jogue para debaixo do tapete. O Espírito Santo está trazendo a luz, né? Cabe a nós resolver isso ou não. Né? E se você é cristão aí, cara, procure alguém, né? Cristão. Sim. Não, pergunta pro seu pastor se não tem alguém para te indicar. Sim. Né? E se seu pastor tem dito para você que não pode procurar, eu quero dizer uma coisa, ele não é crente não, como diz o pastor mais como conhecido. Diz o pastor mais conhecido do Brasil aí, ele não é crente não. Então assim, é essencial. Até um amigo meu falou para mim essa semana, eu falei, cara, não existe isso. Ele estava falando com um psicólogo dele, e o psicólogo dele falou, assim, ele tem tido muitas crises de ansiedade. Eu falei para ele, meu irmão, será que você não precisa entrar por um tempo com um medicamento para te ajudar nesse período? E depois você vem e desmama desse medicamento e tal. Ele falou, meu psicólogo me falou que eu não preciso. Eu falei, mas cada um atua na sua área. O psicólogo é na área dele, o psiquiatra vai te trazer aquilo que, né? Então tem que entender esse contexto todo. Sim. É que nem nós pegarmos o espiritual e falar como falava antigamente, não precisa ir em psiquiatra nem psicólogo. Não, eu como ser espiritual vou fazer a minha parte aqui, cuidar você da área espiritual. Sim. Disso, mas junto vai ter a terapia e algumas vezes a psiquiatria para entrar com algum medicamento para auxiliar durante um tempo essa melhora, né? Com certeza. E
cada caso é um caso, né? Não pode generalizar, né? Que é o caso que a religiosidade faz, né? Nenhum cristão precisa de psicólogo, ou todos os cristãos precisam, não é assim. Por exemplo, eu posso falar na minha família mesmo, né? Eu citei aqui a questão do meu pai lá, né? Quando minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos de idade, eu entrei numa depressão. Eu fui liberto da depressão sem remédio. Meu pai foi liberto da depressão por perder a minha mãe com remédios. Sim. Então, nós dois hoje somos libertos. Vocês conhecem meu pai. Sim. Alegre, feliz da vida. Ele está liberto, eu também estou. Mas foi 2 processos diferentes. Então, se o pastor falasse o Kennedy e o Aelson não pode fazer terapia, estaria errado. Ou o Kennedy e o Aelson precisa de remédio, estaria errado também. Cada caso é um caso, né? O problema é generalizar tudo. Generalizar tudo, né? Então, você falou de processo, eu lembrei de uma coisa, que as pessoas precisam entender que o processo do Kennedy é diferente do meu processo, que é diferente do seu processo. Não é porque fulano de tal estava, sei lá, com uma crise financeira, com uma crise, né, dentro da área emocional, e ele passou por aquilo que você precisa passar. Então, eu acho que cada processo é diferente, né? Você só precisa identificar. Sim. E na real, eu costumo dizer, todo mundo precisa de terapia sem exceção. A questão é, não precisa ser com um profissional se você tem amigos que você convive e tem o tempo de mesa, que é o que a gente está tendo aqui. Então, assim, se você tem alguém que você consegue se despir, realmente você tem essa troca, essa é a mesa. Esse é o andar de 2 em 2 que a palavra nos incentiva. Sim. Agora tem pessoas que não têm, né? Sim. E elas precisam de algum profissional. Sim, com certeza. Né? Sim. Porque aí eu falo, cara, eu sou alguém que, assim, eu tenho muita facilidade em expor o que eu tô passando no e cru. E eu não me preocupo. Óbvio que hoje eu sei para quais pessoas eu faço isso. Porque às vezes tem a questão de você fazer com qualquer um e não é assim. Eu já tô aqui na língua para falar isso. Entendeu? Tipo assim, não dá pra sair falando pra todo mundo. O maior demônio que inventaram nesse século aí foi o do Facebook. No que você está pensando? Exatamente. Então, assim. você tem uma crise, não exponha no Facebook, gente. Tô no hospital passando mal, morreu alguém da minha família. Nem isso vai generalizar a sua crise, porque você está expondo para pessoas que não estão maduras emocionalmente para te aconselhar. Né? Então, você tem crise, precisa ser tratado da forma certa, com as pessoas certas, né? Então é isso. Amigos maduros, pastores maduros, psicólogos maduros, porque também tem essa, não pega qualquer psicólogo ou psicóloga aí, por aí da vez, né? Cuidado com quem você abre a sua vida, né? Então, tome esse cuidado, mas também não negligencie, né? Essa abertura aí de expor realmente o que você sente. É isso aí. Então, tem mais tópico aí de crise pra gente falar? Não, acredito que não. Acho que nós podemos já aqui pro final, né? Muito bom. Eu só quero deixar aqui também um versículo aqui da Bíblia, que tem a ver com crise, né? Acho que ele tem tudo a ver com isso, que é um... Eu não sei se vocês são assim, mas pelo menos eu tenho sempre um versículo da Bíblia que eu gosto, né, como referência. E no meu seria o 2 Coríntios 4:16, que ele fala assim, na NVI, tá? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou crise, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Né? Então eu acho que é exatamente sobre isso, né? Você está passando por uma crise hoje? Sim, é temporário, né? Não se atente a isso, não se preocupe com isso. Isso vai passar, né? E a gente focar no nosso alvo, que é a eternidade. Amém. E assim eu me despeço. É isso, assim nós nos despedimos, então. Glória a Deus aí por esse tema. Nós esperamos que vocês tenham sido muito abençoados, assim como nós fomos. Então, se você gostou, compartilhe aqui esse material, né? Escreva aqui abaixo o que Deus mais falou com você. Se você quer ouvir aqui a gente debatendo, conversando aqui sobre algum tema que está no seu coração, escreva aqui embaixo, tá bom? E nos vemos aí na próxima semana. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Foi. Nossa, tossi pra caramba, meu. Tô mal gripado. Deixa eu só... Mas valeu. 1h38. Achei que tinha nada mais. Eu fiquei com medo de
de ter parado da gravação. Ah, Será? o Esse celular é sem memória? Eu não sei, né? Tipo, do Vitor não. aqui tá rodando ainda. 1,38. Beleza. Aí também. Aqui também. 1,38. Será que vai caber outro?